Bolsonaro foi longe demais. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que é que o próprio Bolsonaro vai ser preso e, consequentemente, né, por que é que a maioria do Congresso está deixando o Bolsonaro, pelo menos os bolsonaristas raízes, estão deixando o Bolsonaro de lado e praticamente estão aí deixando ele ir para a jaula sem saída, sem fim. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política e é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar para você porque é que o Congresso, ou pelo menos uma grande parte dos bolsonaristas, estão deixando o Bolsonaro de lado, né, porque entenderam que ele foi longe demais. E literalmente, isso não é um clickbait, mas é a dura verdade para o Bolsonaro, que está literalmente sem saída. Tá? Já aproveita e já deixa um like e vamos comentar aí sobre a situação, né, de certo modo, do próprio Bolsonaro, que está enrascado literalmente, tá? É claro, você só vai entender por que é que o Bolsonaro vai ser enjaulado e por que é que os próprios amigos dele, ou pelo menos ex-amigos, estão deixando ele, se você assistiu o vídeo até o fim. Então presta atenção aí, porque é literalmente muito importante para você entender por que é que os próprios bolsonaristas estão deixando o Bolsonaro de lado. Mas vamos lá. Praticamente o plano aí para arrastar para cima, como diz o pessoal, né, para executar aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, Alexandre de Moraes, né, não literalmente, né, no Congresso ele não ficou especificamente preocupado com os indiciamentos, porque muitos deles já sabiam que o Valdemar Costa Neto, General Heleno, tá, toda essa galera aí, que eles iriam ser indiciados pela Polícia Federal. Agora, né, essa galera lá do Congresso que está deixando o Bolsonaro e vai deixar ele ser enjaulado é justamente por um motivo. A própria matéria da Folha de São Paulo, aqui uma das mais lidas, né, na atualidade, não só né, de hoje, né, mas uma das mais lidas, é literalmente uma revelação. Praticamente a revelação do suposto plano para deixar, né, ou pelo menos para arrastar para cima Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes, né, e Geraldo Alckmin, teve um impacto no Congresso Nacional, não foi tão grande assim, tá? Aliás, teve um impacto no Congresso Nacional maior do que a própria divulgação dos 37 indiciados pela tentativa de golpe de Estado de 2022, de acordo com os próprios deputados e senadores ouvidos, ou seja, os caras pediram em off, ó, vou comentar aqui, mas não colocam o meu nome, tá? Ou seja, a revelação do plano, né, do suposto plano de tirar o Lula aí de cena e o Alexandre de Moraes e o Alckmin teve um impacto maior do que os indiciados. Por que que teve isso? Bem, eu vou revelar para você. Porque é que, né, olha, os caras não ficaram tão surpresos com a lista de indiciados, mas ficaram, os próprios amigos do Bolsonaro ficaram preocupados com o arrasta para cima de Lula e de Moraes e de Geraldo Alckmin. Bem, a presença de boa parte aí dos nomes na lista final da investigação da Polícia Federal já era esperado. Os caras já estavam na expectativa, assim, ó, vai acontecer, esses caras vão estar na lista, Valdemar Costa Neto, General Heleno, Braga Neto vão estar na lista. Nós estamos esperando isso. Agora os caras ficaram surpresos com o plano, né, diabólico de tirar esses caras de cena. Por quê? Eu vou explicar para você. Mas, né, segundo a própria Folha de São Paulo, eles estavam preocupados com a lista um pouco, né, mas com a raça para cima, como eu já mencionei para você, mas eles não sabiam que existiam documentos, mensagens e ações de campo que visavam aí, segundo a investigação, segundo a própria Polícia Federal, a eliminação física de um presidente eleito e de seu vice, além de ministro da Suprema Corte, tá? Então eles ficaram preocupados, é claro. Agora, quando eles descobriram que literalmente tinha um plano, né, para poder, de certo modo, complicar a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aí, meu amigo, a coisa ficou um tanto mais que complicada, tá? Então, mas por que é que os próprios amigos do Bolsonaro ficaram preocupados com essa situação? Bem, os congressistas aí ouvidos pela reportagem falaram, e na sua maioria, né, sobre condição de anonimato. Quem foi? Os caras aí, né, tanto do Senado quanto os deputados, eles integram aí um partido de esquerda, do centrão, de modo geral, e uma grande parte aí de centro-esquerda, do centro, enfim. Os caras juntos detêm aí 80% da cadeira aí, das cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado, ou seja, né, quase todo o Congresso está preocupado com essa situação. Por quê? Eu vou revelar para você, é claro, né? Os caras não são bobos, os caras não são trouxas.
Essa que é a realidade. Por que eles estão preocupados? A avaliação de vários deles é a de que a simples cogitação de usar o aparato, ou seja, o Estado, para eliminar líderes aí políticos opostos aí, ou seja, que pensam diferente, é uma situação inimaginável. Nem os caras que estavam apoiando o Bolsonaro até um tempo atrás estavam imaginando que o Bolsonaro fosse tão longe assim, né? Só encontrando aí um paralelo com a fase mais dura do regime militar há 40 anos, como se fosse colocado em prática, aí dizem, né? Os crimes se viriam ainda mais como um passe livre para o assassinato, né? Que eu não posso mencionar aqui, de políticos no país. Ou seja, por que é que os caras estão preocupados, né? Que eu vou colocar aqui uma frase que foi dita aqui por um senador, Paulo Paim. Quem faz esse tipo de ato queria eliminar não só o Lula, né, mas a democracia. Quando eles falam em eliminar o presidente, o vice e a principal, uma das principais figuras desse embate hoje, que é o Moraes, eles falam em eliminar a democracia. Isso é algo inaceitável. Como também, né, eliminar o líder de um poder político. Então você vê que a situação é complicada e os caras estavam preocupados. Então, em resumo, por que é que os caras estão preocupados? Isso aqui é uma parte da política brasileira chinfrim, né? É lógico, nem todos, né? Mas uma parte deles. Você viu que quando estava o quebra-quebra lá em Brasília, não, tá tudo bem, tá tranquilo, e coisa e tal, né? Alguns deles dando show em CPI, né? O Nicolas Ferreira e companhia limitadas, né? Agindo como um gadolino. Essa que é a realidade. Tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Mas por que é que agora eles ficaram preocupados? Ficaram preocupados uma parte desse povo chinfrim, políticos chinfrins que não fazem nada pelo povo, que não fazem nada pelo país, só estão lá para poder sugar e acabar com o país. Essa que é a realidade. E depois ainda falam mal, tá? Mas enfim, eu vou explicar para você aqui por que é que eles estão preocupados agora. Porque literalmente a Polícia Federal encontrou provas o suficiente, áudios vazados do Mauro Cid e dentre outros caras aí. E o seguinte, se eles tirassem o Lula de cena, o Geraldo Alckmin, dentre outros desses caras aí, eles tiram qualquer um. Ou seja, voltamos à ditadura de 1900 e, né, trocentos lá, 40 anos atrás. Você entende mais ou menos como é? Então, essa é a preocupação. E, infelizmente, né, a gente tem que conviver com esse tipo. Esse é o Congresso que o povo escolheu, né? Esse é o Congresso, porque eles estavam duvidando do Bolsonaro. Agora tá aí a dura realidade. Agora, fico me perguntando, cadê o Nicolas Ferreira? Cadê o Gustavo Geyer, né? O Geyer, sei lá qual é o nome dele, ou a Zambelli, todo esse pessoal que apoiou o Bolsonaro, o que que eles vêm a público dizer? É mentira? É mentira de dindinha? Como diz no caso do outro lado do meme lá, é mentira de dindinha? Tem áudios, tem um monte de coisa, esse plano maléfico aí, esse povo. Agora eles estão preocupados porque sabem, se essa moda pega, praticamente todo cara da política que eles não gostarem, que tiver uma ascensão, aí eles simplesmente eliminam. Então, o Congresso, eles não estavam preocupados, né, até a página, né, a página 2. Agora começou a preocupação da seguinte maneira. Bem, é o seguinte, se começar desse jeito aí, ninguém vai poder pensar diferente do Bolsonaro. Então, é literalmente, né, algo comprometedor esse plano aí, e agora o pessoal tá vendo que não é brincadeira, ou seja, 80% do Congresso aí já sabe que é extremamente perigoso, uma situação delicada, e agora os caras não estão mais falando em anistia. Quem é que vai querer dar anistia para isso? Quem é que vai querer dar anistia para amanhã ou depois ser punido? Quem vai querer? Então é uma situação extremamente complicada, delicada, e assim, gente, ó, né? Eu acredito que vai chegar um tempo onde uma parte das pessoas vão ficar com vergonha de ter defendido o Bolsonaro. E eu não falo aqui para aquela galera que muitas vezes não tem consciência política, não sabe muito bem o que está, né, escolhendo lá. Porque, assim, tanto pessoas que votaram no Lula votaram para poder acertar, quanto uma parte da galera que votaram no Bolsonaro, eles queriam acertar de alguma maneira. Mas, assim, em resumo, eu falo, né, que uma parte... Em resumo, tá? Só para mim não me perder aqui. Em resumo, vai chegar uma hora onde as pessoas vão ter constrangimento
vão ser constrangidos em dizer que votaram no Bolsonaro, por um cara que lutou aí, que atentou contra a democracia e poderia colocar o país literalmente num verdadeiro caos. Então é isso, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e comenta aí o que você acha de tudo isso, se o Congresso, né, está preocupado com o que pode vir a acontecer. E aí se vão dar literalmente anistia para essa galera aí. Valeu!